Ok, então o tema da nossa lição hoje é somente Cristo, ou solus Christus em latim, conforme os reformadores usaram essa expressão. E aí o subtítulo da aula é a centralidade da cruz de Cristo. Então na aula de hoje, somente Cristo, eu dividi em 3 partes, igual a da semana passada. Na verdade, todas essas aulas do Solas vão seguir essa estrutura. Primeiro, uma definição. Eu vou explicar o que significa somente Cristo. Depois eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, mostrar como esse é um ensino bíblico. E depois trazer algumas implicações ou aplicações práticas desse ensino para nós. Então, primeiro, o conceito. O que significa somente Cristo? Então, afirmar somente Cristo é a mesma coisa, de forma resumida, de dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que não há redenção, não há salvação por nenhum outro meio. Jesus é o único Salvador, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando alguém perguntar o que é afirmar somente Jesus, esse negócio da reforma, o que é solos Cristos? É afirmar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, como a Bíblia mesmo fala, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, solos Cristos, ou somente Cristo somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador entre nós e Deus. E não existe salvação por nenhuma outra forma, de nenhuma outra maneira. Para a gente entender melhor o que os reformadores quiseram ensinar com esse conceito, vou contar um pouco para vocês da história de um debate. Lembra que eu falei no nosso estudo histórico sobre a reforma, que Lutero pregou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. E então o título dessas 95, eu chamo popularmente 95 teses, mas o nome que ele deu ao documento era Convite ao Debate sobre as Indulgências. Então o que Lutero estava pregando ali era um convite para debater. Igual hoje a gente fala de debate de candidatos políticos, né? A ideia era debater o conteúdo daquele documento. Então é como se Lutero estivesse dizendo assim: olha, essa aqui é a minha opinião, me convençam do contrário. E ele estava chamando outros padres e outros professores de teologia para debater com ele. E um debate aconteceu na cidade de Heidelberg, na Alemanha. 6 meses depois que Lutero pregou essas teses, ele foi chamado lá para debater em Heidelberg, e ele foi. Isso aconteceu no dia 25 de abril de 1518, então foi 6 meses depois. E nesse debate de Heidelberg, Lutero propôs uma diferença entre a teologia romana, que a Igreja Católica ensinava, e o que a Bíblia ensina. E ele quis mostrar que são coisas diferentes. Ele falou: olha, a Igreja tem ensinado uma coisa, mas a Bíblia ensina outra coisa. E ele chamou então a teologia da Igreja Católica, o que a Igreja ensinava, de teologia da glória, e chamou o que a Bíblia ensina de teologia da cruz. E para ilustrar esse ensino, essa teologia, ele usou a figura de escadas. Então por isso que tem um desenho de escadas. Lutero que usou essa figura ou essa ilustração, não esse desenho em si, mas a figura de uma escada, porque ele queria falar do caminho que se toma para chegar até Deus. Ele diz que a Igreja Católica tem ensinado que você pode chegar até Deus construindo uma escada para a glória, e subir e você ir até Deus. Mas a Bíblia ensina ao contrário. A Bíblia ensina que Deus vem até nós em Cristo. São 2 ensinos muito diferentes. E Lutero começou nesse debate a explicar a diferença entre o que a Igreja Católica ensinava e entre o que a Bíblia ensina. Então a gente vai usar esse desenho aí para entender o que Lutero estava falando. Então, primeiro, são 2 escadas. Uma escada para a glória, à esquerda ali, tem um homenzinho querendo subir a escada, porque a ideia é de que o homem quer subir até Deus. Ele quer ir até Deus pela sua própria força, conquistando mérito, conquistando obediência e indo até Deus por merecimento. Para ilustrar isso, Lutero usou uma narrativa bíblica que é a Torre de Babel. E aí passem, por favor, a Torre de Babel, Gênesis 11, versículos 3 e 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus,
e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, nessa época, todo mundo falava a mesma língua, e os homens disseram assim: vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, e essa torre ela vai ser tão alta, que a gente vai atingir o céu. De qualquer lugar do mundo vai dar para ver nossa torre, e o nosso nome vai ser famoso, nós vamos ter glória, nosso nome vai ser glorioso. Então, essa foi a intenção por trás da construção da Torre de Babel. Ela tem esse nome, Torre de Babel, porque Deus veio até esses homens, então, e deu diferentes línguas para eles, fazendo eles se espalharem pela terra. A palavra Babel significa confusão. Então, Torre de Babel, porque Deus desceu naquele dia e confundiu a linguagem dos homens, né? Por isso, confusão. E fez os homens se espalharem para que eles não construíssem essa torre para a própria glória. Então, Lutero pegou essa narrativa bíblica e disse: olha, o que a Igreja Católica está ensinando aos seus fiéis é que nós temos que construir uma escada para a nossa glória, para fazer o nosso nome ser glorioso e conquistar alguma coisa de Deus. Nós estamos querendo chegar até o céu pela nossa própria força, pelo nosso próprio mérito. E Lutero diz: isso é errado, não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso que esses homens fizeram, eram homens ímpios, é isso que a gente está querendo fazer também. Está querendo construir uma escada que chegue até Deus. Eu já vou explicar como os homens tentaram fazer isso, mas a ideia é que a Escritura ensina algo bem diferente. A Bíblia nos ensina que Deus vem até nós. E aí ele usa outra história bíblica para poder explicar essa diferença, que é a escada de Betel. Jacó estava caminhando, né? Estava na sua jornada, fugindo da casa dos pais, fugindo de seu irmão Esaú, indo procurar uma esposa, e ele então adormeceu num lugar chamado Betel, depois ele chamou de Betel, e ele adormeceu e teve um sonho, teve uma visão de Deus. E então aconteceu o seguinte: Jacó sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Então veja que o narrador está repetindo de propósito as mesmas palavras sobre a torre, só que agora dizendo que era uma escada que o próprio Deus colocou. Não era homens construindo uma torre que o topo chegasse até o céu, mas era Deus que colocou uma escada ali, cujo topo atingiu até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Perto dele, ou seja, perto de Jacó, estava o Senhor Deus. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, ou eu te darei, a ti e a tua descendência. Ou seja, então Deus se revelou a Jacó em sonho, com uma escada, e como quem diz, Deus desceu essa escada, se colocou ao lado de Jacó, conversou com ele e deu a ele a promessa de que aquela terra em que ele estava andando, e agora ele estava dormindo, né, isso era um sonho, que aquela terra pertenceria a ele e a sua descendência. Então Lutero está dizendo: veja a diferença. O que a Igreja Católica está ensinando é a tentativa do homem ir até Deus pelas suas próprias forças, mas o que a Bíblia nos ensina é que Deus vem até nós, Deus constrói a escada, Deus desce até nós. A única maneira do homem ter comunhão com Deus é se Deus vier até nós. Então Lutero está dizendo: os dois ensinos são muito diferentes. Aí, sobre o que a Igreja Católica ensinava, a escada da glória, Lutero diz que a Igreja estava ensinando que o homem poderia subir a essas escadas, ou construir uma escada, por meio de sabedoria, por meio de boas obras, por meio de misticismo. Ele dizia: a Igreja, usando essas coisas, digamos assim, como degraus, eles tentam subir até Deus. Não está dando para ver muito, mas os degraus da escada são ali, sabedoria, boas obras, misticismo. Então a ideia é possível o homem subir até Deus com essas coisas, porque na época a Igreja Católica ensinava que sem sabedoria, sem conhecimento filosófico, era impossível conhecer a Deus. Quem não tivesse conhecimento filosófico, quem não conhecesse Platão e Aristóteles, os dois grandes filósofos para a teologia católica, principalmente Aristóteles, se você não tivesse conhecimento filosófico, você não conseguiria compreender a Deus, não profundamente. E é por isso que até hoje os padres estudam
filosofia e teologia no seminário, porque eles acreditam ser fundamental o conhecimento filosófico para conhecer a Deus. Então a ideia é, sem conhecimento filosófico você não conhece a Deus, então você precisa ter sabedoria para conhecer a Deus. Então eles, por meio de sabedoria, por meio de conhecimento filosófico, eles tentavam chegar até Deus. E diziam, o povo não consegue, o povo não sabe dessas coisas, então o povo nunca vai conhecer a Deus. Só os sacerdotes católicos tinham condição de conhecer a Deus, porque eles estudavam Platão e Aristóteles. A igreja também ensinava que você poderia chegar até Deus por meio de boas obras. Então daí a ideia, toda aquela teologia da penitência que a gente falou alguns domingos atrás, a ideia de que você precisa de boas obras, não somente de fé, mas de boas obras para ser salvo e para ter um relacionamento com Deus, para ir até Deus. Você precisa praticar oração, jejum, você precisa dar esmola, você precisa fazer peregrinações, isso aí é até um lugar santo, subir uma escada de joelhos, você precisa comprar indulgências ou símbolos de santos. Você precisa dessas boas obras, porque sem elas você não consegue completar o merecimento para você ser salvo. Você não consegue mérito para a salvação. Boas obras são necessárias. Então, sem boas obras você não consegue ser salvo. Por isso que na época os monges eram aqueles que se isolavam do mundo em monastérios. Eles viviam do que plantavam e colhiam, não tinham contato com a cidade, exceto para fazer boas obras. Eles iam até a cidade para ajudar um orfanato, ajudar um hospital, algum tipo de asilo, de casa de doentes, de idosos, e eles faziam esse tipo de boas obras para tentar serem salvos. Então, até hoje, pessoas que fazem boas obras, procurando salvação, elas estão com o mesmo conceito. Elas estão tentando chegar até Deus por meio das suas boas obras. Então, a gente vê gente fazendo trabalho voluntário em asilos, em hospitais, em orfanatos. Não que isso seja errado ou ruim, né? O cristão deve se dispor a ajudar, mas a intenção de muitos é merecer a salvação por meio desse trabalho voluntário, por meio desse trabalho social. Isso não é recente, é antigo. Lutero combatia essas coisas há 503 anos atrás. Então, isso era o conceito da igreja. Por meio das boas obras você vai chegar até Deus. E por meio do misticismo também, por meio de grandes sinais de poder, de curas, milagres. Essas coisas também não são recentes. A igreja ensinava que experimentar o poder de Deus dessa forma era algo necessário, ter visões, sonhos. Até hoje as pessoas têm expectativas de ter essas experiências sobrenaturais para ter um relacionamento com Deus. E as pessoas acham que vida cristã é buscar essas coisas. Ter um relacionamento com Deus é receber sonhos, revelações, receber poderes e dons para curar, para profetizar. Essa coisa essa mística por trás de falar em mistério, essas coisas elas têm como fundo a tentativa de usar o misticismo ou coisas misteriosas para chegar até Deus. E então essa era a escada da glória que a teologia católica construiu e ensinava aos seus fiéis. Você pode chegar até Deus se você tiver sabedoria, se você tiver conhecimento filosófico, se você tiver boas obras, se você tiver experiências místicas e usar esse misticismo, você consegue chegar até Deus. Então aí a ideia é que o homem sobe nessa setinha porque o homem tenta subir essa escada e chegar até Deus. O que a Bíblia ensina é o contrário disso. A setinha está para baixo porque Deus desce até o homem desce por meio da cruz de Cristo, o homem está ali paradinho, ele não faz nada, Deus vem até ele. Então esse é o ensino da Escritura. A Bíblia diz que o homem, por causa do seu pecado, ele é completamente incapaz de buscar a Deus ou de conhecer a Deus, não por falta de conhecimento filosófico, mas pelo seu pecado, porque ele está cego para as coisas de Deus, porque o seu entendimento está obscurecido, como a gente tem visto em Efésios. O homem carnal não compreende as coisas espirituais de Deus. Paulo diz isso aos Coríntios. Então o homem, por causa do pecado, desde o Éden, o homem está separado de Deus, e para ter comunhão com Deus, o homem precisa que Deus venha até ele. O homem precisa que um sacrifício seja feito, que sangue seja derramado para que o seu pecado seja perdoado. E Deus proporcionou isso, esse sacrifício, essa expiação, por meio da cruz de Cristo. Então Deus vem até nós na pessoa do seu Filho, se entrega para morrer pelos nossos pecados,
pecados, para nós então termos comunhão com Deus. Deus vem até nós e não o contrário. Então, o conceito de somente Cristo é que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não há como nós irmos para Deus direto. Nós precisamos de alguém que faça o meio de campo. Nós precisamos de um mediador. E Cristo é o nosso mediador. Não há como nós construirmos uma escada e irmos até Deus. Deus vem até nós, no meio do seu Filho, que é o mediador entre nós e Deus. É isso que significa dizer somente a Escritura, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E Lutero teve esse debate, ensinou essas coisas, usou essas figuras para nos dizer, né, a diferença entre o que a igreja ensinava e entre o que a Bíblia nos ensina. Tudo bem? Consegui ser claro? Vocês entenderam o conceito? Alguma dúvida? Tá bem. Então a gente já falou da definição. A gente já falou o que significa somente Cristo. Agora a gente vai falar da base bíblica, ou seja, como a Bíblia nos ensina esse conceito de que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Tá, então a Bíblia nos ensina que por causa do nosso pecado, nós não temos comunhão com Deus. Não é possível ter uma comunhão direta com Deus. Não é possível nós irmos até Deus de forma imediata e direta, sem um mediador, né? Imediata significa exatamente sem um mediador. O homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem é um filho da desobediência, é um filho da ira de Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Então, se nós somos inimigos de Deus, nós somos filhos da ira, se nós estamos mortos, a gente não pode fazer nada para ir até Deus. Então é isso que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele, quer dizer, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então é isso que a Bíblia diz que o homem é sem Cristo. Sem Cristo como mediador, é isso que o homem é. Ele está morto nos seus delitos e pecados, ele é um filho da desobediência, ele é um filho da ira. Então o homem sem Jesus, ele não pode ir até Deus, ele não pode ter comunhão com Deus, porque ele está morto, ele é inimigo de Deus. Então essa é a ideia. Sem Cristo como nosso mediador, não há o que fazer, não há escada que a gente possa construir para chegar até Deus. Não há boas obras, não há sabedoria, não há coisa mística alguma que possa nos levar até Deus, se não for Cristo Jesus. Então, Paulo diz mais uma coisa em Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele por meio da morte de Jesus. Então, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, é o que nos reconciliou com Deus. Se nós precisamos, se for necessário nós sermos reconciliados, é porque antes nós éramos inimigos. Então, não há como ir até Deus se nós somos inimigos dele. Nós precisamos ser reconciliados. E isso aconteceu com a morte de Cristo. Deus mandou o seu Filho para morrer, então nos reconciliar com Ele. Agora então isso é sobre Deus ter vindo até nós por meio de Cristo, nos reconciliar com Ele. Agora sobre a sabedoria, as boas obras e a mística ser um fracasso para nós chegarmos até Deus. A Bíblia fala sobre isso também. Primeiro, a Bíblia fala que sabedoria não é suficiente para nos levar até Deus. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 27, ele ora ao Pai dizendo o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja,
Os sábios deste mundo, eles não entendem as coisas de Deus, não entenderam a mensagem do Evangelho, eles não entenderam que Cristo é o Salvador, eles rejeitaram Cristo. Mas as crianças vinham até Cristo, os ignorantes, os pescadores letrados, eles iam até Cristo, foram chamados para ser apóstolos, alguns deles inclusive. Então Jesus agradece, ele fala: Pai, obrigado porque o Evangelho, né, a mensagem de salvação, o Senhor ocultou dos sábios. Ou seja, é exatamente para provar que sabedoria humana, que conhecimento filosófico, que inteligência, isso não leva até Deus. Então Deus ocultou a mensagem do Evangelho dos inteligentes, dos sábios, e revelou aos pequeninos. Quem são esses pequeninos? As crianças que foram até Jesus, os pescadores iletrados, analfabetos que foram até Jesus e que se convertiam e que se tornaram apóstolos, inclusive, alguns deles. Então Deus revelou essas coisas aos pequeninos. Jesus completa: ninguém conhece a Deus, ninguém conhece ao Pai, só o Filho, ele falando de si mesmo, e aquele a quem eu quiser revelar. Ou seja, se Jesus quiser revelar Deus, Pai, a alguém, ele revela. Do contrário, ninguém conhece a Deus. Então isso para dizer que a sabedoria humana é ineficaz para conhecer a Deus. Conhecimento filosófico, isso não leva até Deus. Pode ser útil, pode ser bom, mas do ponto de vista espiritual não tem utilidade, não leva até Deus, não cria comunhão com Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou sobre esse assunto também. Ele diz que, primeiro, os coríntios, eles estavam muito empolgados com a filosofia grega, né? A Grécia é o berço da filosofia, e Corinto era uma cidade grega, e o povo estava muito animado com as teorias dos filósofos, Aristóteles, Platão e tal. Tinha passado 300 anos, mas eles estavam muito animados com essas coisas, e muito empolgados com o conhecimento filosófico. E a igreja começou a se dividir, a ter brigas. Um se achavam mais sábios do que outros. Esses aí são os ignorantes, letrados, que não sabem filosofia. E começaram a ter brigas assim na igreja. Então Paulo escreveu sobre a sabedoria humana e o quanto ela é inútil para conhecer o Evangelho. E ele fala: eu me nego a usar a sabedoria humana na minha pregação. Eu prego a cruz de Cristo. Veja só Paulo dizendo. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, coloquei os versículos 17, 19 e 21. Porque Deus não me enviou, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, como pregar o Evangelho? Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Essa é uma citação do Antigo Testamento, do profeta Isaías. O mundo não o conheceu, ou seja, não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Então aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, Deus de fato ele quis humilhar a sabedoria humana. Então eu vou destruir, eu vou aniquilar a sabedoria humana e vou mostrar que a salvação não vem pela sabedoria. A salvação vem pela fé. É você crer na pregação. Para os sábios isso é loucura, mas Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Paulo não foi chamado para pregar o Evangelho com sabedoria humana. E olha que Paulo era um homem muitíssimo sábio. Se você ler o sermão dele em Atos 17, para os filósofos, ele pregando para os filósofos, ele demonstra um conhecimento filosófico muito grande, um conhecimento cultural muito amplo. Mas Paulo não usou essas coisas para a pregação. Ele pregava Cristo crucificado. E ele dizia: essa é a mensagem que eu prego, é a mensagem da cruz. É Cristo morto pelos nossos pecados. É isso que eu prego, não sabedoria humana, porque essa sabedoria não leva à salvação. Então Paulo diz: a sabedoria ela é ineficaz, ineficiente, ela não leva à salvação. Então tentar chegar a Deus por meio de conhecimento filosófico não tem utilidade, não funciona. Essa é a ideia. Agora sobre boas obras, ou melhor, antes disso. Acho que eu não coloquei o versículo aí sobre milagres. 1 Coríntios capítulo 1, é nesse texto aí mesmo. Eu coloquei em cima, por falta de olhar para trás, desculpem. Então, 1 Coríntios 1, versículo 22 e 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos
a Cristo crucificado. Então, Paulo está dizendo, o judeu, ele está interessado em ver sinais, ele quer ver milagres, ele quer ver curas. O judeu, ele quer ver multiplicação de comida, o judeu quer ver paralítico andando e cego enxergando. Tanto que muitas vezes o povo parava Jesus e falava, Senhor, mostra-nos um sinal do céu. E Jesus ficava revoltado com aquilo, ele dizia, eu não vou mostrar sinal nenhum para vocês. Vocês estão vendo os milagres que eu estou operando e vocês se recusam a crer. Então, Paulo está dizendo, o milagre em si, ele serve para dar autoridade para a pessoa que está pregando. Então, quando chegava um profeta e ele operava o milagre, aquilo era uma demonstração de que o profeta ele falava da parte de Deus. Se ele estava operando aquele sinal, é como se fosse Deus usando um selo e marcando, dizendo assim, ó, esse é meu profeta. Ele faz sinais para mostrar que ele vem da parte de Deus. Um exemplo, Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés falou assim, como eles saberão, como os judeus, né, o povo hebreu, saberá que eu fui enviado pelo Senhor? E Deus deu a ele 2 sinais, 2 milagres. Ele diz, você vai jogar o seu cajado no chão, ele vai se transformar numa cobra. Você vai pegar no rabo da cobra, ela vai voltar a ser cajado. Esse era o primeiro sinal, o primeiro milagre. O segundo milagre você vai colocar a mão no peito e sua pele vai ficar toda branca. Você vai mudar de cor, como de lepra. Você vai colocar a mão no peito de novo e sua pele vai voltar a ficar ao normal. Então, por meio desses sinais, Moisés provou que ele era enviado da parte de Deus. E tanto que quando o povo viu esses milagres, o povo hebreu creu, falou assim, não, foi o Senhor que o enviou, foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que mandou Moisés. Então eles seguiram Moisés. Então os sinais eles serviam para dar autoridade ao profeta, mas os sinais em si não convenciam as pessoas da mensagem, não faziam as pessoas crerem e não faziam as pessoas ser salvas. Tanto que Paulo diz, o judeu está interessado nisso, o judeu ele quer ver sinal, o judeu ele quer ver milagre, mas eu me recuso a fazer isso. Eu prego Cristo crucificado. Esse é o conteúdo da minha pregação. Se ele não crer no Evangelho, ele também não creria nos sinais, ele não vai ser salvo pelos milagres. Então, essa parte de misticismo, de tentar chegar até Deus por visões, profecias, milagres, sinais, maravilhas, isso não é eficiente, isso não leva o homem até Deus. É a mensagem de Cristo crucificado, é a cruz de Cristo que leva o homem até Deus. Por isso Paulo se recusou. E ele falou, isso para os judeus é escândalo. Eu falar que não vou fazer sinal, só vou pregar Cristo crucificado ainda, o Salvador morto. Eles esperavam que o Salvador viesse para se assentar no trono, não para morrer numa cruz. Embora isso já estivesse profetizado na Bíblia, no Antigo Testamento, mas eles não entendiam isso. Então, para os judeus, ter um Messias, um Salvador crucificado era um escândalo, era um absurdo. Para os gregos que esperavam uma pregação de sabedoria, de conhecimento, isso aí era doideira, era loucura. Então Paulo está dizendo, eu prego Cristo crucificado. Pode ser escândalo para os judeus, pode ser loucura para os gregos, mas eu prego Cristo crucificado. E quem crê na mensagem vai ser salvo. Quem Deus quiser salvar vai crer na mensagem. Então é isso que Paulo diz sobre o quanto a sabedoria humana é insuficiente, não tem valor, sobre como sinais, milagres, maravilhas, coisas místicas também não tem valor para levar o homem até Deus. Agora sobre as boas obras. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então nós fomos salvos, nós fomos chamados com a santa vocação para a salvação, para sermos santos, não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus por meio de Cristo. Então esse é um versículo chave. Nós não fomos salvos pelas nossas obras. O nosso chamado, a nossa vida cristã não aconteceu porque Deus viu boas obras em nós, mas porque Ele quis, por determinação porque Deus quis, Ele planejou, Ele determinou, Ele quis que fosse assim. Ele nos salvou segundo a graça dEle, por meio de Jesus Cristo. Então nós não somos salvos pelas boas obras, mas pela graça de Deus em Cristo. Outro versículo, Efésios, capítulo 4,
pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu acho que eu devo ter esquecido de colocar isso. Então, eu esqueci de colocar porque isso aí já é de outra parte. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 9, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, exatamente Paulo dizendo, obras, elas levam à nossa glória. Boas obras nos levam a nos gloriar. Se Deus nos salvasse pelo nosso merecimento, ou pelas nossas boas obras, nós íamos ficar orgulhosos, a gente ia se vangloriar nisso. E esse é exatamente o conceito que Lutero falou da escada da glória. Quando você tenta chegar até Deus por meio de boas obras, você está tentando chegar até Ele com uma glória pessoal, com uma escala de glória sua. E a Bíblia diz que não é por obras exatamente para que você não se glorie, é pela graça, é simplesmente voluntariamente dado. Agora sim, então, esses versículos eles serviram para refutar a teologia da glória, ensinada pela Igreja Católica, dada aquela escada lá, o desenho da escada, de que você pode chegar até Deus pela sua própria força. A gente viu, não, o homem não pode, o homem está morto, o homem é inimigo de Deus, ele é filho da ira, e não adianta tentar chegar por meio dele por sabedoria, não adianta tentar chegar por milagres, não adianta tentar chegar por boas obras. Então, isso a gente tentou mostrar que a escada da glória, ela, segundo a Bíblia, ela não vale, não tem valor. Agora a gente vai falar da escada da cruz, a teologia da cruz que Lutero ilustrou com essa figura da escada. Ok, então a Bíblia nos ensina que desde o pecado, desde a queda, o homem não consegue ir até Deus, o homem não consegue ter relacionamento com Deus. Ele precisa de um sacrifício para o perdão dos seus pecados. O homem precisa que sangue seja derramado, que alguém seja morto para o perdão dos seus pecados. Isso já começou lá no jardim. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que Deus deu a eles? Roupas feitas de animal. Então Deus matou o animal para cobrir o pecado de Adão e Eva e deu roupas a eles. Desde o início, a Bíblia nos ensina que para o perdão de pecados é necessário um sacrifício. Então, isso era ilustrado e ensinado no Antigo Testamento por meio da morte de um animal. Um animal foi morto para que Adão e Eva tivessem roupas, pudessem sair dali, não serem mortos por Deus. E durante todo o Antigo Testamento, Deus deu leis ao povo, eles tiveram que cumprir as leis dos sacrifícios, as leis cerimoniais. Levaram o animal até o templo para que o sacerdote matasse, degolasse o animal, que seu sangue fosse derramado no altar, para que então o homem tivesse perdão de pecados. Isso era desde o princípio Deus ensinando. Para haver perdão de pecados é necessário derramar sangue, porque o salário do pecado é a morte. Sem morte não há perdão de pecados, não há conversa. Então Deus ensinava isso por meio da morte de um animal, e ele tinha ensinado também que viria o descendente da mulher, o Salvador, o Messias, que resolveria o problema do pecado e da morte. Mas até ele chegar, vocês vão ficar matando animais de novo e de novo, para vocês saberem que para haver perdão de pecados é necessário morte, é necessário derramamento de sangue. Então o povo oferecia os sacrifícios e tinha uma expectativa santa de que viria o Salvador para o povo deles e que ele traria a salvação e a solução para a morte, que ele traria um perdão definitivo de pecados. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ver alguns textos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões ou seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o que Deus estava fazendo em Cristo? Deus estava descarregando, ou usando Cristo para... O que Deus estava fazendo em Cristo? Estava nos reconciliando com Ele. E isso Ele fez imputando os nossos pecados em Jesus. Então, em vez de Deus cobrar os nossos pecados, as nossas transgressões, imputando aos homens, ou seja, atribuir ao homem os seus pecados e cobrar deles,
Deus estava cobrando do seu próprio Filho. Então, com a morte de Cristo, os nossos pecados, o derramar do sangue de Cristo, os nossos pecados foram cobertos, perdoados. Então, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios. Em Efésios 2,16, ele diz, falando sobre a obra de Cristo, que Cristo veio para que reconciliasse em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Se vocês lembram quando eu preguei nesse texto de Efésios, mas falando dos dois povos, judeus e gentios. E a ideia era que Jesus veio para destruir a inimizade entre esses dois povos e reconciliar os dois povos com Deus, como se fossem um só corpo, um só povo. Então, Jesus, por meio da sua morte, da sua cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Então, nós somos reconciliados com Deus por meio da cruz, ou por intermédio da cruz. Então, lembre-se, se quando a gente fala de reconciliação, a gente tem que pensar em briga, em inimizade. Quando fala, fulano e ciclano se reconciliaram. Por quê? Porque eles estavam brigados, eles estavam separados. A gente costuma usar essa palavra mais para falar de casal que se separa, né? Mais do que para falar de amigos, embora a gente use, a gente fala mais de casal. Mas a ideia de amigos os amigos estavam brigados, o casal estava separado, e ele foi reconciliado, eles se reconciliaram, ou seja, nós estávamos brigados com Deus, nós estávamos separados de Deus, mas Cristo nos reconciliou com Deus, agora nós temos comunhão com Ele, e isso foi feito por intermédio da cruz. Agora, tem mais 2 versículos aí, Romanos 5, versículo 8 a 10, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a ideia, Cristo, o que eu destaco, que eu grifei ali no texto, Cristo morreu por nós somos então justificados pelo seu sangue, pelo sacrifício da sua cruz, e então nós somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, para concluir o último versículo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, assim como há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? É Jesus Cristo, aquele que se fez homem para nos resgatar dos nossos pecados. Então a ideia é, só há um mediador entre Deus e os homens. Nós só temos comunhão com Deus, só somos justificados, só podemos ir até Deus, porque Deus veio até nós. Na verdade, nós não vamos até Ele nesse sentido, né? Ele veio até nós por meio da cruz do seu Filho, e agora nós temos comunhão com Ele. Porque Deus tomou a iniciativa, porque Deus construiu a escada, porque Ele se encarnou, Ele veio até nós, Ele morreu por nós, só por isso nós podemos ter comunhão com Ele. Não há nada que nós possamos fazer para ir até Deus de forma direta, imediata, pelas nossas próprias forças, mas Deus veio até nós por meio do seu Filho, veio por meio da cruz, então nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo. É isso que significa afirmar somente Cristo. É só Ele que é o mediador entre Deus e os homens, como Paulo fala quando escreve a Timóteo. Então essa foi a segunda parte da nossa aula. A gente falou sobre definição, o que é o somente Cristo, e a gente mostrei para vocês a base bíblica, que esse é o ensino bíblico. Alguma dúvida sobre esses textos? Tudo bem? Vocês querem comentar, acrescentar alguma coisa? Os católicos não negam que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Eles leem aquele versículo de Timóteo e eles falam, não, é isso mesmo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas quem que é o nosso mediador entre nós e Cristo? Tipo assim,
Cristo nos liga a Deus. Mas quem que nos liga a Cristo? Maria, principalmente, e outros santos. Então eles falam, há um só mediador entre Deus e os homens, esse é Jesus. Mas quem que é o nosso mediador com Cristo? Aí eles falam de Maria, aí eles falam de outros santos. De onde que eles tiraram isso? Assim, não subestime a teologia católica no seguinte sentido. Os católicos, pelo menos os cultos, né? Os fiéis em geral, se eles não estudam, se eles não sabem, eles vão dizer que é aquilo que a igreja ensinou e pronto. Mas os católicos mais devotos, que estudam, às vezes conversar com o padre, eles vão ter justificativa bíblica para tudo, eles vão ter um versículo para tudo, eles não fazem algo solto sem ter um versículo para aquilo, mas aí a interpretação do versículo já é outra história, né? Eles pegam, por exemplo, a narrativa das bodas de Caná, João capítulo 2. Jesus está numa festa de casamento, então Maria, sua mãe, chega até Jesus e fala, Jesus, o vinho vai acabar, faz alguma coisa. E aí Jesus fala, mulher, agora não, calma, não chegou a hora. E então Maria intercede a Jesus em favor dos donos da festa. Então, para os católicos, isso é uma prova bíblica de que Maria é aquela que intercede por nós para Cristo, entende? Tipo assim, a gente não fala direto com Jesus. Maria faz o meio de campo entre nós e Cristo. A mãe dele é quem ele ouve. Ele ouve a sua mãe por nós, né? Então, por isso que o católico, ele reza para Maria, né? Ou para suas diversas manifestações, seja Aparecida, é a mais comum aqui no Brasil, mas qualquer outra manifestação de Maria, eu não sei se vocês sabem, mas muitas santas, como Nossa Senhora, por exemplo, ela não é uma santa diferente de Maria, mãe de Jesus. Ela é uma das manifestações de Maria, mãe de Jesus. E ela apareceu na cidade de Aparecida, por isso que ela chama Nossa Senhora Aparecida. Aí Nossa Senhora Teresa, é porque apareceu lá em Teresa, ela se manifestou de alguma forma. Mas para o católico, Maria, ela é a mediadora entre nós e Cristo. Assim como outros santos. Quando a gente vê pessoas orando a Cristo em favor de outras pessoas, a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, orando pela igreja, né? Os textos que eu preguei em Efésios, Paulo orando pelos Efésios. Então Paulo está conversando com Deus, está conversando com Cristo, pedindo pela igreja. Então é São Paulo intercedendo pela igreja. Então é daí a ideia de Maria, rogai por nós pecadores. É tipo, pede para Jesus aí nos perdoar. E assim como você acender uma vela e fazer uma oração para um santo, na expectativa de que o santo leve a sua oração até Deus. É daí que eles tiram base para essa intercessão de Maria e de outros santos, né? Mas isso é uma interpretação muito torta, né, do texto. É pegar um acontecimento que não estava ensinando isso, e uma narrativa bíblica que não tem a intenção de contar essa história e usar isso, né? Deixa eu só explicar. João, essa narrativa das bodas de Caná está no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 20, ele explica o propósito pelo qual ele escreveu o Evangelho. E ele fala assim: Jesus fez muitos outros sinais, e nem nos papéis do mundo inteiro caberia eu escrever o tanto de milagre, o tanto de sinal que Jesus fez. Mas esses que eu escrevi para vocês, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aí você fala assim, João registrou muitos milagres de Jesus, né? Não, João escolheu 7. João é o que menos narra milagre de Jesus. João selecionou a dedo 7 milagres, ele escolheu o número da perfeição para narrar 7 milagres de Jesus. E a narrativa das bodas de Caná termina assim: e este foi o primeiro sinal de Jesus. Então, no restante do Evangelho, João conta mais 6. Então, por que João estava contando que Jesus transformou a água em vinho? Para que sabendo que Jesus operou esse sinal, a gente crê em Jesus e tenha vida em nome dele. Então, para que serve aquela narrativa? Para nós entendermos que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que é por meio dele que é a vida eterna. João não escreveu aquilo com a intenção de que a gente orasse a Maria para que Maria intercedesse por nós. João não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia não diz isso em nenhum outro lugar. Pelo contrário, Jesus pode até parecer um pouco estranho para a nossa cultura, mas Jesus até, por muitas vezes, meio que afasta sua mãe, como quem dizendo, eu me
devotei a um outro serviço que não é o cuidado da minha família, né? Teve uma ocasião que Jesus estava na casa de Pedro, na casa de alguém, e chegou lá a mãe de Jesus e os irmãos, e avisaram a Jesus: a sua mãe e seus irmãos estão aí na porta. E Jesus falou assim: todo aquele que crê em mim é minha mãe, meu pai e meus irmãos. Tipo assim, dizendo que a família da fé, a família dele, aqueles que creem nele, tem tanto valor quanto a família de sangue. E que o fato de Maria ser a mãe dele, e que Tiago e Judas serem irmãos dele, não faz. Principalmente porque eles não criam, né? Principalmente porque os seus irmãos não criam nele, né? Maria, aparentemente, pelo que o texto narra, sempre creu na mensagem do anjo. Ela sabia que estava com o Salvador no ventre, mas os irmãos só foram crer em Cristo depois da ressurreição dele. Então, a ideia é que Jesus não dá méritos a Maria por ela ser sua mãe, ou por ela ser alguma espécie de intercessora. Pelo contrário, ele até afasta nesse sentido, né? Na cruz, ele diz: mulher, fala para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Falando de João, que estava do lado, falou: João, eis aí a tua mãe. Dizendo para João, né? Cuida dela. E dizendo para ela: esse é o teu filho, cuida dele. Dizendo, tipo assim, adota ele. Então, assim, se Maria é mãe de Jesus nesse sentido tão importante, então ela também é mãe de João. Então ela também, qualquer senhora na fé também é mãe de Jesus, porque Jesus disse: qualquer um que crê é minha mãe, meu pai e meus irmãos. Então Jesus não atribui em nenhum momento a Maria o valor que a Igreja Católica dá a ela de intercessora. Era uma mulher, sim, santa, piedosa. Deus a escolheu porque ela era piedosa, porque ela era temente a Deus, e sim, ela é um exemplo para nós, né? Hoje nós estamos no dia de todos os santos, e na tradição da igreja, a gente já estava conversando disso no café da manhã, né? Na tradição da igreja, esse é um dia em que se louva a Deus por santos que viveram no passado. E quando a gente olha para Hebreus capítulo 11, olha os heróis da fé, e o autor de Hebreus dizendo: nós estamos cercados por muitas testemunhas que nos dão um bom incentivo para permanecermos firmes na fé. Pela fé, fulano fez isso, Daniel fechou boca de leões. Pela fé, Noé construiu a arca mesmo sem nunca ter visto chuva. Então, o dia de todos os santos, ele serve, e os santos em geral, eles servem para nós nos lembrarmos do valor que a fé deles e das grandes obras que eles operaram, e sermos incentivados a termos uma fé tão vigorosa quanto a deles e praticarmos boas obras como eles praticaram. Mas a Bíblia não dá a Maria ou a nenhuma outra pessoa, ou nenhum outro santo, o valor de mediador, né? O valor de intercessor, mas dá apenas a Cristo. Fala que Cristo é o nosso mediador. Fala João na sua primeira carta, capítulo 2, ele fala que Cristo intercede por nós, que Ele é o nosso advogado. Paulo escreve em Romanos 8, ele diz, aquele texto conhecido: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ou quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Cristo quem morreu no lugar deles e que agora vive e que agora intercede por eles. Hebreus capítulo 7 diz: tendo oferecido uma vez o sacrifício, subiu aos céus, vivendo sempre a interceder por eles. Então a Bíblia fala várias vezes de Jesus como intercessor, mas em nenhum momento a Bíblia fala de outra pessoa como nosso intercessor ou intercessora. Então, embora a igreja tenha uma base, a igreja católica tem uma base bíblica para dizer de Maria intercessora, tirando esse texto não há nada, é um texto de interpretação, com interpretação duvidosa, não há nenhum outro texto da Escritura que atribua a Maria ou a nenhuma outra pessoa o crédito de mediador ou de intercessor. Só Cristo recebe esse título no Novo Testamento. Consegui responder? Exatamente. É por isso que a gente ora em nome de Cristo. Então, a gente ora ao Pai em nome de Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Lembra o que diz Romanos capítulo 8? E nós não sabemos orar como convém. É por isso que o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, assim, a gente não sabe orar, a gente não ora como é conveniente, como é correto, mas o Espírito ele nos ajuda nessa fraqueza. Ele meio que, digamos assim, conserta as nossas orações antes delas chegarem ao Pai. Então nós oramos ao Pai, em nome do Filho, com o auxílio do Espírito. Em algum momento eu estou preparando o estudo para as reuniões de oração na
quarta-feira para a gente estudar mais esse assunto da Trindade e tal. Mas eu não acho, mas eu vou adiantar, eu não acho que seja pecado ou errado a gente orar para Cristo ou orar ao Espírito. Mas não há nenhum exemplo na Bíblia. E embora a Bíblia não condene, assim, pecado é você desobedecer um mandamento. Não há nada que nos proíba de orar a Cristo ou orar ao Espírito. Como não tem base bíblica, eu prefiro ficar com o fato de que a gente ora a pessoa do Pai, pela mediação do Filho, com o auxílio do Espírito. Então a gente ora em nome de Cristo, exatamente crendo que Ele é aquele que media a oração, Ele faz o meio de campo. Digamos assim, as nossas orações passam por Ele antes de chegar a Deus. É Ele que leva as nossas orações até Deus. Por isso que a gente termina a oração falando em nome de Jesus. Amém. Respondi? Sim. Então, assim, usa Maria, mãe de Jesus, para Jesus, Maria falar com Jesus, Jesus Falar com Deus. Graças ao conhecimento da palavra de Deus, nós já podemos ter preocupação. Realmente parece que para que o governo rasgou de alto a baixo, nós tivemos plena Acesso livre. nós temos ainda nossos intercessores. Nós falamos sobre Jesus, nós falamos sobre o Santo, mas nós falamos na verdade. Nós temos acesso A pessoa de Deus, que existem três pessoas, né? Consolador. Sim, e a gente e não precisar, né, da mediação de homens, não precisar. Aí o que acontece? A glória foi Maria, né? Eles continuam idealizando Maria Aham. e Jesus. Aí eu não tenho tanto conhecimento da teologia deles, mas me parece que na teologia formal eles não dão tanta glória a ela. Eu acho que é mais o catolicismo popular e ao aprendizado geral do povo, né, de dar glória a ela. Eu não sei se na teologia deles, formal, né, no catecismo deles, eles atribuem tamanha glória a ela, né? Mas é o que acontece na prática, né? É o que a gente vê na prática. Mas ela ser intercessora, com certeza. É exatamente por essa crença de que eles são intercessores. É exatamente por eles crerem que esses santos eles fazem o meio de campo entre nós e Jesus, né? O problemático é exatamente a Bíblia não atribuir a ninguém além de Jesus essa qualidade, né, esse adjetivo de intercessor, de mediador, né? Essa é a complicação. Por ele meio que afastar, né, a mãe, para nós é estranho. Exatamente.
gente atribui mais poder à oração do pastor e do presbítero do que de qualquer outro membro, né? É verdade. A gente continua acreditando que a mediação de Cristo não é suficiente, que a gente precisa da oração de outra pessoa e é verdade, isso é um mal evangélico, né? O fundador do seminário que eu estudei, ele tem um livro intitulado A Alma Católica do Protestante Brasileiro, e ele é um livro que comenta exatamente essas coisas irônicas, né? É que a gente é protestante, mas lá no fundinho o catolicismo não saiu de nós, né? Porque o Brasil é católico desde a fundação, desde a colonização. É difícil a gente tirar isso da nossa cultura, né? Então, mesmo o evangélico, ele fala assim, não sei o que, pra lá. Mas ele continua pensando que a mediação de Cristo não é suficiente, que ele precisa da oração do pastor, que ele precisa de imposição de mão, que ele precisa o pastor lá e orar para alguma coisa ser abençoada. E tanta gente que já me pediu, pastor, ora aqui para abençoar tal negócio, aí às vezes pede para eu impor a mão. Tipo assim, que poder há na minha oração, né? Mais do que de qualquer outro membro, né? Então, você vê que não está pedindo irmãos em Cristo para orar, mas a pessoa do pastor, ou de fulano obreiro, fulano de tal, como se aquele lá tivesse mais poder. E isso está errado também. Jesus é o nosso mediador, e não importa quão simples seja a sua oração, não importa o quão pouco conhecimento que você tenha, não quer dizer que você tem que se satisfazer com isso, mas Cristo é o seu mediador. Se você pediu para Ele, se fez conforme a vontade de Deus, Deus vai atender se Ele quiser, se for para a glória dEle, se for melhor, Ele vai fazer. Não importa quem esteja pedindo, se você está pedindo em nome de Cristo, se você é um cristão, Deus pode atender a sua oração. Você não precisa da oração do pastor, do presbítero, do fulano, do obreiro, fulano de tal, né? A senhora queria falar mais uma coisa? Feita com toda a humildade, né? Mesmo por um homem que era considerado pecador. E quem que voltou justificado para casa, né? Exatamente. Poucas palavras. E que tinha um sacrifício feito por ele, né? A ideia de ser propício vem exatamente de propiciação, porque no templo era feito sacrifício, né? Então ninguém subia ao templo para orar sem fazer um sacrifício primeiro. Então esses homens da parábola do fariseu e do publicano que oravam, é claro que eles ofereceram um sacrifício antes. Então o publicano, que ele tinha fama de pecador, de roubador, é a fama que o político brasileiro tem hoje. Você olha para o político, é o publicano do passado. Todo mundo já olhava para ele é um ladrão, um corrupto. Era essa a fama do publicano. E de fato eles eram. E um homem desse subiu ao templo, ele ofereceu um sacrifício e falou: Senhor, esse sacrifício que foi feito, que ele vale para mim, que ele cubra o meu pecado. É isso que significa ser propício ao pecador. Uma oração curtíssima de 3, 4 palavras. O outro ficou lá enchendo: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu não sou como esses demais homens. Mas não ouviu, né, a oração. Então o outro fez na humildade, não usava nem levantar o olho para cima, ficava de cabeça baixa, consciente dos seus pecados. Então a oração, ela é ouvida. Você não precisa nem de uma intercessão de outro, você já faz a oração em nome de Jesus. No caso dele, do fariseu do publicano, o sacrifício, no caso do publicano, o sacrifício já tinha sido feito, a oração dele estava sendo ouvida, ele sabia disso, porque um sacrifício foi feito. Hoje a gente não faz o sacrifício porque a gente sabe que ele já foi feito, Cristo já fez o sacrifício e nós somos ouvidos por Deus. Essa é a ideia. Tudo bem? Vamos encerrar a aula então com a terceira parte, algumas implicações. Eu coloquei aí 3 implicações ou aplicações desse ensino. Primeiro, precisar de um mediador é vergonhoso para nós. Segundo, ter Cristo como mediador é consolador para nós. E terceiro, nós temos uma responsabilidade por termos Cristo como nosso redentor, como nosso mediador. Então, em primeiro lugar, precisar de um mediador é algo vergonhoso e deve nos lembrar de que nós somos incapazes
de chegar até Deus. Eles precisam nos lembrar que a nossa condição natural é de inimigos de Deus, é de filhos da ira, filhos da desobediência, e que sem Cristo nós somos nada. Sem Cristo nós estamos mortos, estamos podres, corruptos, e não tem nada que nos tire desse poço de lama a não ser Cristo. Isso deve nos humilhar e nos lembrar de que não é o que nós somos, não é pelo nosso mérito, não é por nós sermos bons, não é por nós sermos justos. É porque Cristo é bom, porque Cristo é justo, porque Ele se entregou por nós. Não há nada em mim. E o fato de não ser por obras para que ninguém se glorie deve me lembrar dia após dia: eu não sou nada, eu não posso me achar melhor do que ninguém, eu não posso me achar bom ou boa porque eu não sou nada. Isso deve nos humilhar, isso deve nos recordar que nós também continuamos precisando da intercessão de Cristo. Embora nós tenhamos sido perdoados, Cristo tenha se sacrificado por nós, nós continuamos pecando, desobedecendo a Deus, nós continuamos sendo orgulhosos, ferindo outros, faltando com temor a Deus, e nós precisamos da intercessão de Jesus. Nós precisamos que Ele esteja diante da direita de Deus como advogado, que Ele rogue por nós. Nós precisamos de Jesus, como Ele diz para Pedro, Satanás está pedindo a sua alma, eu que roguei por ti. Então nós precisamos, diante dos ataques do diabo, diante das nossas tentações, diante dos nossos pecados, nós precisamos da intercessão de Cristo. Nós precisamos dele como mediador. Nossas orações não chegam a Deus sem Jesus. E isso deve ser humilhante para nós, deve nos colocar no nosso lugar. Essa é a primeira implicação. A segunda é que ter Jesus como mediador é consolador para nós. Por quê? Porque Jesus, que Deus se encarnou na pessoa de Jesus, Ele sofreu as coisas que nós sofremos, Ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, Ele sofreu no corpo e na alma as nossas dores, Ele sabe o que é sofrer, Ele se compadece de nós. E é exatamente por Cristo saber o quão é difícil enfrentar tentações, exatamente porque Cristo enfrentou as mesmas tristezas que nós, as mesmas aflições na alma, as mesmas dores no corpo, Jesus sabe o que nós passamos. Ele se compadece de nós. E nós podemos encontrar nele um mediador que sabe o que é sofrer, que se compadece, e nós podemos achar graça e socorro diante dele. É isso que o autor de Hebreus fala no capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote ou mediador que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nos acheguemos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós podemos nos achegar diante do trono de Deus, sabendo que o nosso mediador, que o nosso grande sumo sacerdote, ele sofreu as coisas que sofremos, ele foi tentado como nós fomos tentados, embora nunca tenha pecado, e ele sabe o que é sofrer, ele se compadece de nós. E por isso que ter Cristo como mediador é consolador para nós. Cristo sabe das suas dores, Cristo sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas tentações, Ele já venceu todas elas, e Ele sabe o quanto elas são difíceis, e por isso Ele intercede por você, Ele media por você. Então é consolador ter Cristo como mediador. Em terceiro e último lugar, ter Cristo como mediador traz uma grande responsabilidade para nós. A responsabilidade de ter o ministério da reconciliação. Termos sido reconciliados com Deus por meio de Cristo, nos dá um ministério da reconciliação. Chamar outras pessoas para que se reconciliem com Deus por meio de Cristo. É dizer, creiam em Cristo, se reconciliem com Deus, façam as pazes com Deus por meio de Cristo. Nós somos chamados a fazer isso, a chamar as pessoas para se reconciliarem com Deus. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Então, Paulo dizendo, nós, os apóstolos, recebemos ao chamado de Cristo, ao ministério da reconciliação. E embora nós não tenhamos as mesmas responsabilidades que os apóstolos tinham, uma responsabilidade
tão grande quanto eles tinham, nós também recebemos esse ministério da reconciliação. Muitos textos bíblicos nos chamam também a falar que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Como nós lemos em Timóteo, esse é um testemunho que deve ser pregado em tempos oportunos. E Paulo diz a Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Ou seja, nós também, crentes, embora não sejamos apóstolos, temos o ministério da reconciliação e somos chamados. O que é esse ministério da reconciliação? É chamar outras pessoas a se reconciliarem com Deus por meio de Cristo. É rogar, é dizer, meu filho, meu amigo, se reconcilie com Deus por meio de Cristo. Deus estava reconciliando em Cristo consigo o mundo. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Então, creia em Cristo, sirva a Cristo, venha a Cristo, creia nele e você será reconciliado com Deus. O ministério da reconciliação, ser um embaixador de Cristo, é chamar outras pessoas a se reconciliarem com Deus, crendo em Jesus Cristo. Então, isso que é o ministério da reconciliação, e embora nós não sejamos apóstolos, temos as mesmas responsabilidades que eles, todos nós temos esse chamado em nossa vida. Então, essas são as implicações de afirmar somente Cristo. Precisar de um mediador é vergonhoso, deve nos humilhar, deve nos colocar no nosso lugar, mas ter Cristo como mediador é consolador para nós, e ao mesmo tempo nos chama uma responsabilidade de rogar outras pessoas que elas se reconciliem com Deus por meio de Cristo. Então, na aula de hoje a gente falou da definição, o que é somente Cristo? É afirmar que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não há como chegar a Deus por meio de uma escada da glória, não há como você chegar até Deus por boas obras, por conhecimento filosófico, por sabedoria, ou por misticismo, seja por sinais, revelações, sonhos, milagres, seja subir no monte, acordar de madrugada, jejuar. Você não vai chegar até Deus por meio dessas coisas. Só Cristo nos leva até Deus. Isso porque o próprio Deus desceu até nós em Cristo, por meio da sua cruz, e nos reconcilia consigo mesmo. E as implicações que a gente já falou. Então, esse foi o estudo de hoje. Ficou alguma dúvida? Alguma contribuição sobre isso?